Obrigado, viu, Anderson? Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Gente, esse capítulo aqui, honrai vosso pai e vossa mãe, principalmente esse item, a piedade filial, mostra para nós o quê? Mostra aquela aplicação daquilo que o Cristo resumiu, quando ele falou lá para o fariseu, que perguntaram para ele assim, se ele conhecia a lei e os profetas. Aí o Cristo resumiu e falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha bem, gente. Então, quando fala em amar o próximo como a si mesmo, essa relação em relação aos pais é muito maior. Por quê? Porque se não fosse os pais, nós não teríamos reencarnado. Então, quer dizer, a importância dos pais na vida de qualquer ser humano é muito grande. Por quê? Porque são eles que nos proporcionam a possibilidade de quê? De renascer. Então é muito importante isso. E os filhos têm que tomar cuidado com o quê? Com a ingratidão dos filhos. Com a ingratidão. Porque hoje em dia, a gente vê, por exemplo, nos consultórios, que a gente atende muitas vezes, a gente vê problemas de pais que recorrem até nós com problema de mágoa. Mágoa poderosa por causa de filhos. Filhos que foram ingratos, filhos que pisaram, que judiaram dos pais. E os pais sofrem muito por causa disso. Tá? Porque o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que todo pai e mãe, ele também é um ser humano. E ele erra também. Tá? Porque pai e mãe não são infalíveis. Eles erram. Mas eu acredito que na maioria das vezes eles erram querendo acertar. Agora, nós não podemos também tampar o sol com a peneira. Existem pais, por exemplo, que são perversos. Tá? Perversos. Tem pai e mãe que é cafajeste? Tem. Isso é normal. E cabe aos filhos o quê? Procurar trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão em relação a esses pais complicados. Que é normal isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Os filhos têm que trabalhar o perdão e entender que quando o Evangelho fala em honrar pai e mãe, quer dizer, é uma obrigação de piedade mesmo. Piedade é o quê, gente? Piedade é caridade, levada à quinta potência, vamos dizer assim. Quer dizer, você tem que procurar o quê? Trabalhar o perdão, ter benevolência com esses pais complicados, e procurar o que? Honrar. Honrar pelo que eles fizeram, pelo que eles simbolizaram na sua vida. Mesmo que eles não tenham sido tão bons quanto deveriam ser. Tá? E os pais, por sua vez, que muitas vezes reclamam da ingratidão dos filhos, tem que lembrar o seguinte, tudo que fizer para um filho, procurar fazer sem esperar gratidão nenhuma. Sem esperar nada em troca. Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu quero que aquele meu filho vai cuidar de mim depois de velho. Isso aí, gente, é um tiro no escuro. Tá? Porque hoje o que mais está crescendo um negócio são os hotéis geriátricos. Não é? O que é o hotel geriátrico? Hotel geriátrico é um asilo de luxo para quem pode pagar. Mas é o que mais está crescendo. Por causa de quê? Por causa do egoísmo desses filhos, que querem o quê? Livrar de um problema. E vão colocar o pai aonde? E a mãe no asilo. Se o pai e a mãe puder pagar, e os filhos tiverem condições para pagar, eles vão pôr no asilo de luxo. São esses hotéisinhos geriátricos. Que muitas vezes é até melhor do que ficar sendo cuidado por um filho, que muitas vezes esse filho está cuidando do pai de má vontade. Então trata o pai ali com casca e tudo, ou a mãe, ou às vezes coloca a mãe para fazer o serviço de casa, né? Então, quer dizer, às vezes estando num hotelzinho desse é bem melhor, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer, tem que procurar o quê, gente? É lembrar das palavras do Evangelho, tá? Sempre que tiver problema de pai em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais, que é muito normal isso na vida humana, tá certo? Esse problema familiar, que às vezes a gente vê, por exemplo, tem filho que não gosta do pai por causa de questões anteriores de vidas passadas. Isso é normal. Então a gente não tem que assustar muito com essas coisas.
Mas procurar colocar acima de tudo o quê? Isso que está aqui no Evangelho, a piedade. Olha bem, gente, a piedade é caridade. Então, quer dizer, nesse ponto a pessoa tem que lembrar disso. Fazer caridade. Se faz caridade com estranho, tem que fazer dentro de casa também, embora dentro de casa seja mais difícil. Mas é aquilo ali que vai fazer o quê? Que vai mostrar o seu progresso. Quando a gente engole o nosso orgulho, quando a gente engole o nosso egoísmo, tá certo? E muitas vezes está ali dando uma atenção especial para um pai e para uma mãe. Mesmo que esse pai e mãe tenham sido pessoas complicadas em sua vida. Tá? Então, quer dizer, acima de tudo está a piedade, a caridade que a gente tem que ter com esses pais. Tá certo? E os pais, por sua vez, procurar sempre trabalhar o perdão quando for necessário, em caso de ingratidão de filhos. Tá? Que é uma coisa muito comum que acontece nos dias de hoje. Tá? Aqueles filhos que colocam os pais lá num lugar, num depósito, e muitas vezes colocam ainda por cima, procuram um profissional para desacreditar os pais, para eles poderem tomar conta das finanças dos pais. Quer dizer, passar a mão no dinheiro do papai e da mamãe. Tá? Então isso acontece demais. Tá certo? Então vamos pensar nisso, tá? E procurar sempre lembrar que fora da caridade não há salvação. E lembrar disso principalmente em relação aos pais. Tá certo? Então vamos passar para o Anderson.